Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Duas notícias, né? A minha filha Daniele teve febre e tosse. Foi no médico e o médico afastou ela por 14 dias. E ela vai fazer o exame, se ainda não fez, para detectar se ela está com o vírus corona, né? Também, pastor Augusto está internado. Pastor Manuel falou que ele está estabilizado, mas ele está usando o aparelho para respiração e carece das nossas orações. Então, são motivos de nós orarmos e pedirmos a Deus pelos irmãos que estão enfermos, né? Por todos, não só por essa epidemia, essa pandemia, mas também por outras enfermidades, né? Eu vou orar agora e depois nós vamos cantar um hino. Obrigado, Senhor Deus, por podermos estar aqui nesta noite e juntos, ó Deus, entrarmos na Tua presença em oração. Eu agradeço porque o Senhor é o nosso Deus e eu peço a Deus que o Senhor abençoe cada um de nós. O Senhor conhece, ó Deus, todos os irmãos que servem o Senhor aqui na Igreja Batista da Bíblia em Jardim Santo Antônio. E eu oro por cada um deles, por suas famílias, que o Senhor, ó Deus, esteja neste momento cuidando de uma forma especial por cada um, ó Deus. Eu sei que muitos podem estar perguntando por que está acontecendo essas coisas, mas como um irmão disse, para Deus manifestar o seu poder e também o seu controle sobre todas as coisas, Ele permite que as situações adversas aconteçam na nossa vida. E basta nós confiarmos no Senhor. E eu oro nesse instante que cada coração possa ser consolado pelo Senhor e que todos, ó Deus, possam estar neste momento orando e buscando a Tua presença, ó Deus. Porque só o Senhor é que pode nos ajudar. Como o salmista diz, para os montes vou erguer o meu olhar, porque dos montes ou dos céus é que virá o meu socorro. E o Senhor, ó Deus, é o nosso socorro. E nós buscamos o Senhor em oração. Ajuda-nos, ó Deus, socorre o Teu povo e abençoa-nos, ó Deus, nesses momentos difíceis que estamos passando. Eu oro a Deus para que o Senhor fortaleça a nossa fé e a nossa confiança e que possamos ver, ó Deus, o Senhor agindo na nossa vida. Pois é em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. 283 do cantor cristão, né? Mais perto quero estar do meu Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim Teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Deus nos abençoe. Mais perto quero estar do meu Deus. Tem a Bíblia Sagrada. Vamos abrir a nossa Bíblia para o Salmo de número 1, né? Salmo de número 1. O Salmo de número 1 foi um salmo escrito pelo nosso conhecido escritor, né? Deixa eu olhar aqui, para mim não falar que foi outro a não ser Davi, né? Mas vamos ler o Salmo de número 1, são 6 versículos, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então são esses os 6 versículos que nós vamos meditar hoje à noite, né? Só lembrando aos irmãos aqui, né, que nós estamos terminando o mês. Este é o mês que nós temos o missionário pastor Celso e a irmã Ângela como alvo das nossas ofertas missionárias, né? Então, se você vai dar a sua oferta missionária para o pastor Celso e a sua esposa, entre em contato com o irmão Luciano e dê a sua oferta, deposite na conta da igreja e avise o irmão Luciano que, olha, esta oferta aqui é para enviar para o pastor Celso Botelho, né?
E também, se você vai dar o seu dízimo, as suas ofertas, entre em contato com o irmão Luciano também. Ele vai mostrar para os irmãos como fazer o depósito, né, na conta da igreja, tá bom? A igreja ela está sem atividades físicas, mas nós temos os nossos compromissos e nós precisamos da ajuda dos irmãos, tá bom? Então, lembre, se você puder, né, ajudar nesta área, nós agradecemos muito a sua participação, tá bom? Estudo que nós vamos fazer hoje sobre o Salmo de número 1, né? O Salmo de número 1 é uma introdução, né? Já é o número 1, né? Então, é um salmo introdutório, né? E esse salmo ele revela um contraste entre a atitude de um homem justo e de um homem ímpio ou injusto, né? Em relação à lei de Deus. A palavra de Deus fala que o justo ele ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o injusto e o ímpio ele odeia a meditação na lei do Senhor. Isso significa que o Salmo de número 1 fala da palavra de Deus e revela esses dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem a palavra de Deus, né? Por isso o Salmo de número 1 ele está organizado em duas grandes partes, né? Um escritor chamado MacArthur, ele diz que a primeira parte indica, por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente, né? Então, se os irmãos lerem aqui do versículo 1 até o versículo 4, os irmãos vão ver isso. A segunda parte indica que, por consequência, todas as pessoas estão separadas judicialmente de Deus. Nós encontramos isso no versículo 5 e no versículo 6 deste salmo, né? Então a gente encontra esse esboço aqui e é sobre ele que eu quero então falar com os irmãos. Porque o salmo de número 1, ele apresenta então essas duas grandes divisões, né? A gente não tem, como eu falei inicialmente, uma convicção de que foi Davi que escreveu este salmo, né? Na verdade, não tem nenhuma identificação se foi Davi ou não, né? Mas alguns dizem que pode ter sido ele. Então, se você aceita que foi Davi, não tem problema nenhum. Mas a gente não tem a identificação de quem foi o escritor do capítulo 1 do livro de Salmos, né? O versículo 1 do capítulo 1, irmãos, identifica o justo, né? Olha lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui nós estamos identificando o justo. O versículo 1 dá um retrato da vida deste homem, né? Desta mulher que teme a Deus, né? Ele começa a falar aqui sobre como nós podemos ser bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado, né? É feliz, né? Não tem problema nenhum se você ler assim, feliz o homem, aqui gênero, né? Ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então um homem feliz, né? Ou uma mulher feliz é aquele que não anda segundo então o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? O salmista aqui diz que a pessoa reta ela não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Os ímpios são aquelas pessoas que são deliberadamente perversas, né?
Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus, irmãos. Né? Nós estamos num período de dificuldade, né? E se você for conversar com muitas pessoas, você vai ouvir muitos conselhos ímpios, né? Então nós não devemos andar segundo esses conselhos, né? O salmista também diz aqui que o homem justo, ele não se detém no caminho dos pecadores, né? Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente e costumeiramente quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com o que estão fazendo, né? Elas não se importam, né? É o que nós convivemos com essas pessoas, irmãos, né? E essas pessoas, elas estão aqui quebrando a lei de Deus, pecando, né? E eles não se importam com isso, né? E nesse mesmo versículo ainda tem, por último aqui, o salmista diz que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Escarnecedores são aqueles que debocham, que ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como entretenimento, é como um passatempo, né? Desobedecer a Deus, né? A gente vê muito isso pelas redes sociais, e também na prática aí, as pessoas escarnecendo das coisas de Deus, né? E é interessante, a gente nota isso de uma forma tão real na nossa vida, né? Que de forma progressiva o salmista aplicou os verbos no Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda, né? Não se detém e não se assenta. Então a sua intenção aqui é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele deve evitar na sua vida, na prática da sua vida, né? Então quais são as coisas que ele deve evitar? Ele não deve andar, ele não deve se deter e nem se assentar, né? Então aqui ele usa esses três verbos, o verbo é uma atitude, uma ação, né? De não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, né? E também não se assentar na roda dos escarnecedores. O versículo 2 e 3 do Salmo aqui, né? Nós encontramos um compromisso do homem que ama a Deus, do justo, né? Com a lei de Deus, né? O versículo 2 fala assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então o justo, ele não anda, não se detém, não se assenta, antes ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Eu estava lendo uma reportagem em que um homem estava dizendo que se você ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, né, você vai se tornar uma pessoa íntima de Deus. Não é ler uma vez por semana, mas ler no mínimo 4 vezes por semana. Mas eu desafio os irmãos a não lerem 4 vezes por semana, a lerem todo dia, né? Tenha a prática de escrever alguns versículos, coloque no bolso, e quando você tem um tempinho, pega aqueles versículos que você colocou no seu bolso e leia, medite, pense sobre aquilo que você está lendo, passe o dia pensando as coisas espirituais, as coisas de Deus, e você vai ver que a alegria vai estar permanentemente no teu coração, né? Então o salmista aqui, ele fala que o homem justo, o homem feliz, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite, né?
Aqui nós vemos que tem um outro verbo aqui que é usado, né? A palavra aqui é meditar, né? Essa palavra no hebraico, ela significa dizer em voz baixa, né? O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras, né? Isto é, pensando, recitando para si mesmo a palavra de Deus, né? Um escritor chamado Wiersbe diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor, né? Então, se você está meditando na palavra de Deus, use a palavra de Deus para falar com o Senhor, né? Use a palavra de Deus para falar com o Senhor. E Deus usará a palavra dele para falar conosco. Bom, né? Então, leve a palavra de Deus diante do Senhor. E Deus usará a palavra de Deus para falar no seu coração, né? E por fim, o salmista compara o homem justo como uma árvore plantada junto a correntes de águas, né? O versículo 3 fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, né? E ele usa esta figura, né, chamada de figura de linguagem, muito apropriada, e é muito frequente a gente encontrar nas Escrituras, né, para falar sobre as bênçãos de Deus, né, sobre o seu povo. Uma árvore plantada onde há abundância de águas está sempre viçosa, florescendo, produzindo seus frutos adequadamente, né, porque ela está sendo fortalecida pela água, né. Uma árvore no deserto, ela sofre muito, irmãos. Provavelmente produzirá poucos frutos, se não morrer, né? Mas quando a árvore tem bastante água, que supre, nutre a sua estrutura, então essa árvore será uma árvore que florescerá e produzirá muitos frutos adequadamente, né? Então ele compara, ele fala que o homem justo será como esta árvore plantada, né, junto a ribeiros de águas. Quer dizer, você vai ser uma pessoa produtiva, né? Você vai ser uma pessoa abençoada por Deus, porque você vai produzir frutos, você vai ser uma árvore forte, você vai ser um crente forte, porque você está sendo suprido pela água, né? Pela água aqui que nós podemos falar que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, irmãos. É ela que nos alimenta espiritualmente para nós podermos ser homens e mulheres fortes, firmes, né? Não desanimando diante das lutas, das provações, das tribulações da nossa vida, né? Então, nós vemos aqui a parte que Deus fala com o justo. Também tem aqui na palavra de Deus o retrato do ímpio e a reprovação diante de Deus. No versículo 4, fala assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, né? Então Deus ele deixa bem claro aqui no Salmo de número 1 que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos justos, né? Aqueles que amam e temem ao Senhor, né? Enquanto o justo é como uma árvore plantada num solo onde há corrente de água, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e que não tem valor, né? Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha ela é espalhada até com o vento. Aqui o contraste entre os justos e os ímpios fica ainda mais evidente, irmãos. O justo é como uma árvore, uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca, isto é, palha.
Na verdade, a palha só serve para ser queimada. Por esse motivo, o salmista explica que os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer entre eles para sempre, né? Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 24 até o 46, se fala sobre a parábola do joio e do trigo, que os irmãos podem ler com calma e ver ali o que o Senhor Jesus está falando sobre isso, né? Então, no dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haverá uma separação, né? Começando com o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Os salvos serão levados, os que não forem salvos ficarão, né? Então, a palavra de Deus é bem clara em diferenciar o justo do injusto. Há uma diferença imensa, irmãos, entre quem é aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor, né? E no versículo 6, nós encontramos aqui então a confirmação do justo e a ruína de quem não é justo, do ímpio, né? Versículo 6 fala: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui o salmista termina o Salmo de número 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O Salmo de número 1 ensina que esses dois caminhos existem aqui nesta vida. Isto é, o caminho da retidão, o caminho da impiedade, e são determinados pela relação do homem com o Senhor. Tem o homem que anda nos caminhos do Senhor e tem o homem que não anda nos caminhos do Senhor. Por isso o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Essa declaração não significa apenas conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta dos justos, porque Deus é onisciente e conhece exaustivamente todas as coisas. Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, a um relacionamento pessoal entre o homem e Deus, entre Deus e os seus servos, entre o justo e Deus. Este relacionamento, irmãos, que nós temos que ter com Deus, não é uma religiosidade, é um relacionamento com Deus. Nós falamos com Deus, Ele fala conosco, Ele é o nosso Deus, é o nosso amigo. Nós somos amigos de Deus. Nós estamos dispostos a pagar o preço para seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus conhece, irmãos, os nossos caminhos. Por outro lado, o salmista diz, aqui no final do Salmo de número 1, que o caminho do ímpio perecerá. Muitas vezes os ímpios prosperam na vida terrena. Inclusive isto ocorre frequentemente em conexão com a opressão aos justos, né? Então a gente vê o ímpio prosperando materialmente e os justos padecendo, tendo dificuldades relativamente às coisas materiais, né? Mas, irmãos, não é só o Salmo de número 1. Muitos salmos tratam exatamente dessa questão. Davi falou especificamente sobre isso no Salmo 37. Asaf também falou no Salmo 73, que havia certa dificuldade em entender essas condições, de ver o injusto prosperar e o justo passar por dificuldades, né? Mas, irmãos, todos esses salmos, sempre no final deles, revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria do ímpio e da alegria final do justo, mesmo passando por tribulações, por situações difíceis, que às vezes os ímpios não passam. Que não é o nosso caso nos nossos dias, irmãos.
com esse caso da pandemia do coronavírus. Porque essa pandemia, ela está sobre justos e injustos. Não vai escapar ninguém. Nós, os crentes, precisamos pedir a Deus que nos ajude para nós passarmos e vermos a boa mão de Deus a cada dia na nossa vida. Então, irmãos, o que nós podemos aprender, o que nós podemos refletir sobre esse Salmo de número 1, né? Nós podemos fazer 3 aplicações na nossa vida. A primeira aplicação do Salmo de número 1, ela nos ensina que o justo é feliz, é bem-aventurado. Esta alegria, esta felicidade, não é fruto da própria capacidade ou habilitação do justo. Esta felicidade ou bem-aventurança é decorrente do relacionamento que o justo tem com Deus, através da sua meditação na palavra do Senhor. Então, lembre-se, relacionamento com Deus, irmãos. Não deixe Deus longe da sua vida. Não deixe. Se aproxime de Deus, irmãos. Busque ao Senhor, invoca ao Senhor. E Ele se revelará a você através da palavra de Deus. E Ele permanecerá na sua vida. Ele estará com você todos os dias da sua vida. Busque a presença do Senhor. Uma segunda aplicação para a nossa vida aqui no Salmo de número 1 é que a condição dos ímpios é uma ilusão, irmãos. Ela é ilusória. O mesmo escritor Wisber, ele diz que, o ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus, eles são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento. Então não olhe a prosperidade do injusto como algo bom para eles e ruim porque você não está na mesma condição. Porque para Deus, esses ímpios, mesmo que eles prosperem, eles são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento. E por fim, irmãos, o Salmo de número 1 nos ensina que o justo está amparado por Deus. Ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições, o curso da sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece inteiramente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína como o caminho do perverso. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos confiar no Senhor da palavra, que nós temos acesso e nós confiamos de todo o nosso coração. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos os amados irmãos.